Olá, estamos de volta com mais um programa Gente Interessante. Hoje nós estamos recebendo a doutora Patrícia Garani Fernandes. Nós vamos falar de periodontia, porque ela tem um currículo super vasto, super grande. É um currículo que começa com um pós-doutorado no programa da pós-graduação da USP de Ribeirão Preto. Ela é mestre e doutora também em periodontia. E nós vamos falar exatamente a respeito disso, periodontia, essa coisa, o que é periodontia, que estruturas são essas. E a odontologia cuida mormente com grande carinho da periodontia. E ela também exerce os cargos de professora daqui do curso de odontologia da UNORP. Ela também dá aula em Ribeirão Preto, num curso de um programa de odontologia da Demais, lá de Ribeirão Preto. E nós vamos estar falando a respeito exatamente disso tudo. Obrigado por ter vindo, Patrícia. Obrigada, doutor Elias. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E como eu digo lá para os meus alunos, pério é vida. Periodontia. Periodontia. O nosso ouvinte, normalmente, ele não sabe o que é periodontia. Né? Nós costumamos falar gengiva, periodontia, alguma coisa que circunda os dentes. Fala para ele o que é periodontia. Então, a periodontia é a ciência da odontologia que trata dos tecidos moles, né? Da gengiva, da mucosa, dos tecidos que circundam os dentes. Além dos tecidos moles, que é o que a gente vê, né, clinicamente, quando o paciente vai ao dentista, doutor, eu estou com uma dor aqui na gengiva. Isso é tratado pelo periodontista. Além disso, a gente também trata da parte óssea. Então, quando, por exemplo, uma doença periodontal, além de atingir as partes gengivais, a parte da mucosa, quando a bactéria penetra pelo sulco gengival e adentra para o osso, esse tratamento das lesões intraósseas também é campo do estudo e do tratamento em periodontia. Então, muitas vezes as pessoas não sabem da amplitude que a periodontia abrange. Inclusive, nós estamos fazendo uma série de programas voltado para a crise, não propriamente falando da crise, porque nós vamos superar, o país é muito grande para isso. Mas isso, durante a crise, a pessoa entra em ansiedade, ela deixa de ir ao dentista até por questões financeiras normais, ela vai cuidar só da dor. A crise influi na perda dos dentes? Essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, o que acontece com a crise ou com a ansiedade, um dos primeiros, talvez, problemas que possam surgir é o apertamento dos dentes, né? Hoje em dia mesmo, nessa nossa vida corrida do dia a dia, acaba que quando a gente vai dormir, a gente não consegue descansar por completo. Verdade. E aí a gente dorme apertando os dentes. E esse apertamento produz algum dano à gengiva ou aos dentes? Pode produzir sim. Esse apertamento dental, denominado de bruxismo, ele pode causar as retrações ou recessões gengivais, por exemplo, né? Quando a gengiva, a margem gengival, ela migra no sentido para baixo ou nos dentes de cima, no sentido superior, e começa a aparecer já parte da raiz do dente. Isso incomoda muitas pessoas. Primeiro que ela passa a experimentar dores, né, com gelado, e ela começa a reclamar. E ela muitas vezes só vem procurar, não tanto por causa da dor, mas por causa da aparência desagradável que aquele dente apresenta com essas retrações gengivais. Isso tem tratamento? Tem tratamento sim. Essas retrações gengivais, igualzinho o senhor colocou mesmo, ela pode ocasionar dor por sensibilidade dentinária, né? Quando na verdade a parte da raiz fica exposta à cavidade bucal, isso causa uma sensibilidade muito grande, muitos pacientes até utilizam cremes dentais para os dentes sensíveis, e ela pode causar efeito antiestético, né? Por exemplo, aqui nos dentes da frente, nos dentes anteriores, pode causar um efeito antiestético. Então existe tratamento, né? Nós temos tratamentos cirúrgicos, denominados recobrimentos radiculares, com enxerto de gengiva do próprio paciente, quando a gente remove de alguma área doadora onde eu tenho um excesso de gengiva e pode ser uma área doadora, ou com biomateriais. Me diz uma coisa, quando há essa retração ou a recessão, pelo que eu entendo é a mesma coisa, né? A terminologia, apenas que muda a terminologia. Mas na verdade a AP, a Academia Americana de Periodontia, é quem nos dá essa terminologia, e já foi solicitado os dois termos, tanto para recessão gengival quanto retração gengival. E quando essa raiz está exposta, muitas vezes as pessoas imprimem muita força para escovar, acaba ampliando digamos, essa retração gengival. O que ela deve fazer nesse caso? Exatamente. Ela acaba ampliando essa retração gengival e, às vezes, com a escovação
com muita força, em demasia, ela acaba também criando um vinco, um sulco dentro da raiz do dente, que já é uma abrasão que vai se perdendo com a escovação exagerada. O tratamento é o recobrimento radicular, é um tratamento cirúrgico executado pelo periodontista, onde a gente pode utilizar para recobrir, utilizar o tecido gengival, né, de área doadora, para recobrir essas recessões. Essas recessões. Muitas recessões são produzidas por aparelhos ortodônticos. Eu mesmo estou usando. Algumas retrações são corrigidas com o aparelho, Exato. Que ajuda, e outras são produzidas. O aparelho favorece o aparecimento dessas retrações gengivais? Então, na verdade, a pessoa ela já pode ter uma predisposição quando ela tem uma parede óssea muito fina. Então, nós temos, já vai de cada pessoa, cada indivíduo tem uma espessura gengival e uma espessura da tábua óssea, tanto na mandíbula quanto na maxila. E quando a gente coloca, então, um aparelho, dependendo se aquela força mecânica do aparelho, da aparatologia, né, ortodôntica for muito excessiva, maior que a capacidade do nosso ligamento, das nossas fibras colágenas suportarem, pode causar a recessão, porque o aparelho, então, ele movimenta os dentes ou para frente ou para trás, no sentido de alinhamento, né, alinhamento dos dentes, e aí as fibras do tecido colágeno podem se romper nesse momento. Se elas se rompem, a causa acaba retraindo a gengiva. Nós temos o caso da falta de gengiva, que é a da retração. E nós temos também o excesso de gengiva. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Não saia daí. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, estamos de volta. Gente interessante, hoje recebendo a pós-doutora Patrícia Garani Fernandes. Ela tem um currículo vasto da área de periodontia e ela também dá aula aqui na Faculdade de Odontologia da UNORP, além de exercer clínica privada aqui e também em Ribeirão Preto. Eu perguntava no último módulo para você a respeito da falta de gengiva, que você nos explicou como é que ocorre a falta, inclusive até o aparelho ortodôntico pode produzir isso daí. Mas também existe o excesso de gengiva, chamado sorriso grande, sorriso gengivoso. Isso é da periodontia também? Isso é campo da periodontia também. Na verdade, existem pessoas que nascem com um excesso de gengiva, né? Com muito tecido fibroso, muitas fibras, e ocasiona então um crescimento a mais desse tamanho, dessa espessura da gengiva. E a coroa clínica, a parte do esmalte do dente, acaba ficando mais desproporcional. Curtinha. Exato, fica mais curtinho. Então, quando a pessoa sorri, aparece muito mais aquela faixa rosa da gengiva do que o branco dos dentes, né? E isso acaba incomodando muitas pessoas. E qual que é o tratamento para isso? Existe tratamento. Existem técnicas cirúrgicas simples, tá? Dentro da periodontia são técnicas consideradas pouco invasivas, simples, chamado gengivectomia ou gengivoplastia, onde o dentista, então, com uma lâmina de bisturi, ele faz cortes, pequenos cortes, acompanhando a ondulação da anatomia dos dentes e remove-se esse excesso de O que acaba melhorando a estética disso. Acaba melhorando a estética. Quais são as causas? Existe algum outro fator que produz o crescimento gengival? Existe sim. A gengivite, por exemplo, a inflamação da gengiva, pessoas que às vezes acumulam muita placa bacteriana, né? Muito resíduo de resíduo alimentar nos dentes, acaba inflamando a gengiva, ela pode ficar edemaciada, hiperplasiada e não regredir. Então, isso é uma causa. Mas também existem outras causas. Por exemplo, pacientes
que têm epilepsia, pacientes que usam alguns medicamentos anticonvulsivantes, né? Esses pacientes que tomam essa medicação, na verdade, ela, claro, é uma medicação excelente para o tratamento proposto, mas como efeito colateral faz um crescimento gengival, faz uma hiperplasia. Então é um crescimento anormal da gengiva que, com o passar do tempo, acaba também recobrindo os dentes. Mas aí a pessoa vai continuar tomando esse medicamento, que se é Sim, às vezes é de uso contínuo, medicamento de uso contínuo. Exato. Ela tem que estar continuadamente fazendo esses tratamentos? Teria que sim. Lá na universidade, onde a gente atende muitos pacientes também, do Sistema Único de Saúde, e aqui na nossa faculdade também, em Rio Preto, a gente tem alguns pacientes que a gente faz esse tipo de tratamento e nós acompanhamos. Alguns recidivam com 6 meses, então a cada 6 meses a gente precisa fazer esse recontorno, essa gengivectomia. E alguns pacientes que tomam uma dose menor do medicamento, pode ser feito a cada 1 ano, mas tem que ser acompanhado sim. Se a pessoa quiser cuidar bem dos seus dentes, muitas vezes as pessoas usam pasta inadequadas, acabam usando escova inadequadas. Existe uma regra para isso? Existe uma indicação? Porque eu encontro muitas pessoas que usam, olha, eu estou usando aquela pasta que tira a sensibilidade do dente. Eu não sei se isso é um fator bom, pode ser que a pessoa deixe de ter sensibilidade, mas por outro lado ela deixa também de acusar algum problema e procurar um tratamento. É interessante esse pensamento, sim, doutor Elias, porque na verdade os cremes dentais para dentes sensíveis são específicos para a hipersensibilidade, né? Quando se tem então aquela parte da raiz exposta, ou quando as pessoas têm uma sensibilidade exagerada ao frio, ao calor, aos alimentos, né, quentes ou frios. Mas na verdade eu creio que o creme dental por si só não esconda a alguma doença. A doença periodontal é uma doença silenciosa, né? A inflamação da gengiva ela vai ocorrendo e quando chega a doer, às vezes o paciente procura um dentista e quando a gente faz uma radiografia, um exame mais elaborado, a gente já vê uma grande perda óssea e perda dos tecidos, né? Tem alguma coisa bastante interessante que a gente ouvia ao longo da nossa vida clínica, as pessoas dizerem, eu tomei muito antibiótico, eu acabei perdendo meus dentes por causa de tomar antibiótico. Nós sabemos que isso não é de todo verdade. Mas também existem antibióticos que acabam influenciando no tingimento dos dentes, principalmente na época de formação. Exato. O que reportar esse paciente? Na verdade o antibiótico ele não estraga os dentes, né? O que acontecia muito, principalmente antigamente, é que os antibióticos, principalmente para aceitação de crianças, eles vinham com um pouquinho de sacarose, né? Com aquele gostinho adocicado. E as mães, às vezes, não sabendo, administrava o antibiótico, por exemplo, para as crianças e negligenciava na escovação, né? Achando que não poderia tomar o remédio, já escovar os dentes, um xarope. Então a criança dormia, por exemplo, com esse remédio fazendo o efeito, claro, mas com a sacarose ali dissociada na saliva e podendo então, além do negligenciamento da escovação, causar a cárie, né? Causar a perda da estrutura do esmalte. Mas os antibióticos, eles não têm essa capacidade não, principalmente agora os de última geração, eles já vêm sem esse açúcar na formulação, né? É mais a negligenciação, a falta de cuidados mesmo. Que é o que afeta muitas vezes a mulher grávida, exato, que acaba achando que cada filho custou-lhe um dente. Nós vamos falar a respeito disso, mas nós voltamos logo depois do comercial. 2 minutinhos, estamos de volta. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil.
pratique o espírito olímpico. Olá, estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje recebendo a doutora, aliás, pós-doutora, Patrícia Garani Fernandes. Ela é da USP de Ribeirão Preto, ela fez o pós-doutorado e ela também dá aula aqui na Unorp, São José do Rio Preto, onde ela exerce a cadeira de periodontia, sobre esse tema que nós estamos falando. E no último bloco eu perguntava para ela a respeito da gravidez e os dentes. O que ocorre com a mulher grávida, que é muito comum a gente também ouvir, não só de antibiótico que perdia dente, mas que cada filho lhe custou um dente. Né? O que ocorre na gravidez, esse distúrbio que tem de verdade e tem de falso na gravidez? Na verdade, na gravidez ocorre um turbilhão de mudanças no corpo da mulher, né? Principalmente as mudanças hormonais. Então, essas mudanças hormonais podem interferir, por exemplo, no tipo da inflamação gengival. Então, uma das causas da gengivite em mulheres grávidas é o acúmulo, né, o aumento dessa circulação de citocinas inflamatórias, por exemplo, no fluido gengival e na gengiva da mulher. Associado a isso, as mulheres grávidas têm a tendência de também negligenciar um pouquinho a própria escovação, né? Em detrimento da saúde do bebê, exatamente. Então, às vezes elas deixam, principalmente, de passar o fio dental. Uma coisa importante a se dizer, quando você tem uma inflamação, você realmente deve procurar um cirurgião dentista, um periodontista, mas nunca negligenciar a escovação e a utilização do fio dental, né? Deixar de passar o fio dental, por exemplo, 2, 3 dias, pode aumentar bastante o sangramento, por exemplo, entre uma escovação e outra, né? Então, no caso das mulheres grávidas, essa mudança hormonal pode ajudar, sim, a aumentar a inflamação da gengiva. E existe até uma das doenças relacionadas pela academia, que é a gengivite gravídica, né? Já o próprio nome já especifica. Exato, específica em mulheres grávidas, né? Normalmente o tratamento é evitado pelo dentista durante os 3 primeiros meses gestacionais. Exato. Que são meses de formação da criança, então só deve ser atendido emergencialmente. Mas tem uma orientação para essa mulher grávida, que ela já está recém-grávida, para ela cuidar dos dentes durante a gravidez dela? Existe sim. Na verdade, no primeiro trimestre realmente a gente evita, mas no segundo trimestre ela pode fazer uma consulta, profilaxias, né, profissionais com pedra pómez, taça de borracha, escova de Robson, a intensificação do uso do fio dental. Muitas mulheres grávidas, algumas que nos procuram lá na universidade, contam que tem enjoo, né, do creme dental também. A gente pode mandar manipular nas farmácias de manipulação um creme dental sem sabor que tente, né, reverter esse quadro, se a causa for o creme dental pelo sabor, que a pessoa então possa utilizar um creme dental insípido, né, mas que não deixe de fazer a escovação, porque a inflamação pode ter outros agravamentos, né? Inclusive, exatamente sobre esses agravamentos, que existem muitos trabalhos publicados em literatura mostrando que existem nascimentos prematuros, ou seja, prematuridade de crianças com relação com doença gengival. Fala alguma coisa disso para nós. Isso é verdade, sim, já tem bastante estudos, é bem fomentado na literatura, assim, acadêmica, que mulheres grávidas que descuidam da sua higiene bucal, elas podem ter prematuridade, assim, dos bebês, porque há um aumento e uma circulação no sangue de precursores da inflamação, né? São citocinas que podem acelerar o parto, devido àquele acúmulo muito grande, muita quantidade dessas, entre aspas, nocivas, né? Citocinas nocivas no sangue das mulheres grávidas, que podem então fazer com que haja uma produção maior daqueles hormônios precursores. Essas bactérias bucais, elas passam a barreira placentária, esses hormônios atingem o nenê? Eles atingem o nenê, eles podem passar a barreira placentária, sim, esses hormônios, e causar, inclusive, além da prematuridade, também os bebês nascerem com baixo peso. Existe uma regra, porque tem muitas mulheres que hoje ficam grávidas e não têm aquela fome exagerada, aqueles desejos exagerados.
Mas muitas mulheres experimentam esses desejos e acabam comendo de maneira, em forma de horas erradas, que acaba favorecendo a periodontia ou o aparecimento de gengivite. Isso é uma verdade? Isso influencia o aparecimento de doença gengival? Está comendo demais ou não higienizando demais ou nas horas certas? Eu acho que estar comendo demais talvez acarrete outros problemas como a obesidade, né? Todas as mulheres grávidas, sim, elas ganham peso, né? Isso é o normal, mas às vezes ganha, além do peso adequado, um sobrepeso. Agora, em relação à inflamação gengival, é mais mesmo pela falta da escovação. Né? A gente deve, todas as pessoas, inclusive as mulheres grávidas, fazer uma escovação a cada término de cada refeição, né? Passar o fio dental também. Isso é o que realmente é o mais importante. Eu acho que na influência... Existe uma febre, uma corrida ao estético, à beleza. Exato. Hoje é culto ao físico, ao sorriso, e acaba muitas vezes polemizando demais, o uso exagerado de facetas, de lâminas até de maneira desnecessária. Isso prejudica os dentes ou a gengiva? Não, não prejudica os dentes e a gengiva, não. Realmente o mundo, né, comercial, ele nos exige que estejamos sempre com um sorriso perfeito. Se você fazer com bastante cuidado, procurar um dentista que faça respeitando os espaços biológicos entre o término do dente e o início da gengiva, isso não tem maiores problemas, não tem maiores implicações, né? Sempre fazer com um dentista credenciado pelo Conselho Regional de Odontologia, credenciado dentro da sua especialidade. Eu creio que não haverá maiores problemas, não. Né? Muito bem. Hoje entrevistamos a doutora Patrícia Garani Fernandes. Ela é pós-doutora em periodontia. Ela atende aqui no Instituto da Boca, aqui em São José do Rio Preto, e é professora aqui na Faculdade de Odontologia da UNORP. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, doutor Elias.